Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder estar aqui para junto nós falarmos a respeito dos gráficos que temos colocado no nosso canal, no nosso grupo. E desta vez nós queremos falar sobre um gráfico de um assunto bastante atual. Queremos falar sobre os três gemidos. Na realidade, faz parte de um estudo bíblico que nós fazemos nas igrejas e nós nos baseamos para esse estudo bíblico no texto que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, 23 e 26, tá bom? Nessa imagem aí você vê a imagem de uma Bíblia aberta, você vê a imagem da natureza em convulsão e você vê também a imagem de um farol. Então a palavra de Deus é este farol no meio de toda esta confusão que nós estamos vivendo. Você já parou para pensar por que estamos vendo tanta coisa acontecer na própria natureza? Por que tanto desequilíbrio no clima? Por que tantas chuvas torrenciais, tantos raios, tsunamis, terremotos, furacões e outras coisas relacionadas à natureza? Esse estudo se propõe a responder essas perguntas juntamente com o gráfico que nós criamos para poder mostrar aos irmãos de maneira bem didática. Então, esse texto, os três gemidos, eu vou mostrar aqui para os irmãos o gráfico propriamente dito, tá bom? Os três gemidos. O texto está lá em Romanos 8, 22, 23 e 26. E ele é dividido assim, nos três gemidos, que é o gemido da criação, o gemido do homem e os gemidos do Espírito Santo. Então deixa eu mostrar aqui para vocês o texto bíblico para a gente se basear. Então o texto de Romanos diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E da mesma forma, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Então vamos lá para nós entrarmos aqui no primeiro ponto, que é exatamente o gemido da criação. O gemido da criação. Você sabe que Deus criou a terra, quando Ele criou a terra originalmente, a terra era boa. Tanto é que quando Deus cria, Gênesis capítulo 1, versículo 10, então diz assim: e chamou Deus a porção terra seca e o ajuntamento das águas, formou mares, e viu Deus que era bom. Então, significa dizer que a terra era boa, que a terra ela era produtiva, que a terra não tinha nada dessas coisas que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Então, a gente pode dizer que a terra original era um paraíso de fato, né? Era um lar para o homem habitar. Inclusive foi dado ao próprio homem o mandato cultural, que nós já falamos também aqui em outro momento, quando Deus diz: domine, frutifique, multiplique. É o mandato cultural que Deus deu para que o homem pudesse cuidar da terra. O homem era esse grande gestor da terra, certo, meus irmãos? Mas aí, quando entra o pecado no mundo, quando o homem desobedece, então nós podemos ver que toda a criação ela foi amaldiçoada. Tanto é que Deus fala isso claramente. E Adão disse Deus: portanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra
por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e ao pó tornarás. Esses espinhos e cardos são símbolos de julgamento e desolação, ou improdutividade, ou seja, aquilo que é inútil, aquilo que não serve para nada, a não ser produzir sofrimento, a não ser produzir dor. Então, a terra ficou ferida por causa do pecado do homem, não é, irmãos? A partir daí, nós podemos dizer que a terra, ela ficou, como diz Paulo aqui em Romanos, ela geme, ela continua gemendo, como uma parturiente, ou seja, essa expressão, a terra geme, é uma expressão usada para a parturiente, para a mulher que está grávida, que está ali sentindo dores de parto, certo? E a terra, os gemidos da terra, ela vai se refletir em alguns aspectos aqui que eu quero mostrar para os irmãos, tá? Existe uma figura deste gemido da terra, que está lá em Isaías 24, falando do pecado de Israel, mas como o pecado de Israel também está, em linhas gerais, refletindo no pecado do homem, então a Bíblia diz que a terra cambaleia como um bêbado, ou seja, ela está andando, ela está agindo como se fosse um bêbado, no sentido de que ela não está no seu estado original, ela não está normal. Isso eu estou falando de toda a natureza, né? Esse momento, estamos falando da criação que geme. Então, foi lançada uma maldição na criação por causa do próprio pecado do homem, tá bom? Os reflexos desse gemido, irmãos, o que significa esse gemido propriamente dito? Significa desastres naturais, certo? Significa terremotos, significa enchentes, tornados, vulcões, o próprio aquecimento global e as suas consequências, ou seja, as secas, os incêndios florestais, embora muitos são provocados pelo próprio homem, mas a gente sabe que, em linhas gerais, tudo isso ocasiona esse desequilíbrio na Terra, não é? Desde que isso aconteceu, todas essas coisas vêm de forma progressiva acontecendo. É isso que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos. Então, hoje nós estamos vendo casos acontecendo aí, por exemplo, na Alemanha, enchentes, mas 2004, se não me engano, nós tivemos aquela tsunami na Indonésia que vitimou 250 mil pessoas, não é? Temos os terremotos no Japão, que também causam tsunamis, né? Embora eles são preparados para aquilo, mas a verdade é que todas essas coisas que nós estamos vendo acontecer com a natureza, as enchentes, os terremotos, o aquecimento global, tudo isso faz parte desse gemido da criação. Porque, inclusive, o próprio homem é o causador disso. Começou lá no Éden, com o pecado, e também continua até os dias de hoje, por causa da forma como nós tratamos a terra. Infelizmente, esta é uma realidade que não é, irmãos, pregada na igreja, que ninguém quer saber muito de, digamos, uma teologia ecológica, não é? Álvaro Tito canta um hino muito interessante que ele fala sobre ecologia interior, porque também o que está acontecendo na natureza, conforme estamos mostrando aqui, é reflexo do que o homem mesmo está causando à natureza. Então nós mesmos estamos causando tudo isso, não é? E o pior, meus amados, que nós podemos dizer é que estes eventos, eles são progressivos.
e a tendência deles é piorar. Isso não sou eu quem diz, isso quem diz é a palavra de Deus. Pois quando Jesus falou dessas catástrofes físicas no seu sermão escatológico em Mateus 24, ele estava falando não de coisas novas, porque terremotos sempre existiram, né? Pestes sempre existiram. E pestes a gente sabe que é um desequilíbrio da natureza. A pandemia é um desequilíbrio da natureza, que alguns dizem aí, né, que também foi trabalhado em laboratório. A gente sabe que existe a questão da guerra biológica, novamente entrando o homem, né, diretamente para causar o próprio problema. Então você vê que a situação é muito séria. E tudo isso mostra que nós estamos nos encaminhando para o tempo do fim, porque está crescendo cada vez mais, está aumentando cada vez mais. Então, à medida que a vinda de Jesus se aproxima, estes eventos eles vão ficar mais fortes ainda. É o que a Bíblia compara com a mulher quando está com dores de parto. Então, o que Paulo se utiliza aqui da expressão gemidos da terra, comparado com a mulher com dores de parto, você entende perfeitamente, porque aí ele está falando de eventos que estão acontecendo, eventos que vão acontecer com maior frequência e intensidade. Essa é a questão primordial. Volto a dizer, Jesus falava de terremotos, mas nós estamos vendo os terremotos acontecer com mais frequências e com mais ou maior intensidade. Isso vai acontecer, meus irmãos, à medida em que nós nos aproximamos do fim, tá bom? Nos aproximamos do fim. Então, esses gemidos da terra também, eles têm um sentido de restauração, porque a terra foi maldita não por ela, porque afinal de contas nós não somos daquela ideologia ou daquela filosofia religiosa que atribui à terra como se ela tivesse poder, não é isso? Como se fosse a mãe Gaia, né? Como se fosse uma entidade viva, no sentido de ter uma personalidade. Não, não é isso. A natureza é viva, mas ela não tem uma personalidade. Porém, ela foi criada para o deleite do homem, para que a gente estivesse aqui, mas não para destruir, não para causar dano à própria natureza. Você vê na própria lei, tem várias recomendações lá visando a própria natureza, como, por exemplo, o ano sabático, não é? Então, o ano sabático era para isso, era para dar um descanso à terra. E os judeus, por muito tempo, não fizeram isso. Essa, inclusive, foi uma das causas deles terem sido levados ao cativeiro, durando, inclusive, 70 anos, que foi o tempo que eles deixaram de praticar o ano sabático por causa da desobediência à lei. Então, veja que uma coisa está atrelada à outra. Muito bem, meus amados. Vamos seguir aqui para o segundo gemido. Então você vê aí na tela, os gemidos, vamos colocar assim, os gemidos do homem, mas vamos colocar de maneira mais específica os gemidos do crente, tá bom? Então o que é que acontece? A Bíblia mostra claramente que nós também gememos, E esse gemido são as nossas dores particulares, porque vivemos em um mundo pecador, em um mundo dominado pelo pecado, né? E esse mundo, o mundo físico, ele sofre as consequências do nosso pecado, ou seja, nós pecamos e transferimos para o mundo, por causa da maldição, este pecado e as consequências do pecado, e eles voltam para nós, eles retornam para nós, que é uma coisa que as pessoas não estão olhando em relação a isso, tá? Eu estou falando aqui do mundo no sentido não natural, não no sentido físico, tá bom? Mas no sentido abstrato do mundo, tá?
Então, quando você olha, por exemplo, para o que Deus fala, Pedro, usando Pedro para dizer a respeito de Ló, que ele diz assim: mas livrou Ló, homem justo, que afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre ele todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma por causa da maldade que via e ouvia, ou seja, toda aquela maldade que estava lá em Sodoma, em Gomorra, né, no sentido de violência, de roubo, de assassinato, de imoralidade, de prostituição, de indiferença, de egoísmo, tá bom? Tudo isso, irmãos, provoca sim sofrimento. E para o crente, para nós que somos crentes, o nosso gemido é exatamente no sentido de que a vida humana, a nossa vida seja completamente redimida, completamente resgatada. Já foi feito isso lá no Calvário, mas nós aguardamos a redenção final que vai acontecer exatamente no momento em que este corpo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, este corpo que é mortal, sujeito a tudo isso que está na natureza, vai se revestir da imortalidade, conforme Paulo fala em 2 Coríntios 5, 2 e 4. Então, isso que é corruptível vai ser revertido da incorruptibilidade. Nós gememos esperando a libertação deste corpo, desta carne. Queremos e precisamos fazer o bem, mas nem sempre conseguimos e estamos fazendo o mal. Paulo vive esse conflito, né? Dizendo que o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Romanos 7, 19. Então, ele mostra também em Gálatas que há uma luta entre a carne e o espírito. Então, meus amados, esse gemido do homem é um gemido de expectativa, de clamor pela felicidade plena, tá? Que só existe nas coisas eternas, que só vai existir quando Deus restaurar todas essas coisas. Por isso que nós ansiamos por este tempo, por este momento, que não vai ser agora, que não vai ser aqui, que não vai ser nesse estado de coisas. É por isso que nós gememos, é por isso que nós choramos, é por isso que nós clamamos. Quando a última oração da Bíblia é dita, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, é neste sentido, para que a vinda do Senhor Jesus seja uma realidade, porque só a vinda de Cristo é que vai mudar esse estado de coisas. Ninguém se engane em relação a isso. Só quando Cristo completar a sua obra salvadora é que todas essas coisas serão modificadas. É por isso que, por enquanto, nós gememos. Nós gememos com a perda de um parente, de uma pessoa, de um irmão amigo que se vai por causa de um vírus que você nem consegue enxergar. Então, meus amados, é uma situação triste essa que nós vivemos. É uma situação lamentável. O problema do homem, o problema do interior do homem, que foi exatamente isso que Cristo veio fazer. Quando ele disse para aquele paralítico: olha, perdoados estão os teus pecados, as pessoas o criticaram. E aí ele efetuou a cura. Para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo, pega o teu leite, levanta e vai para a tua casa. Por que Jesus fez isso? Porque ele quis, primeiramente, resolver o problema humano. O nosso problema interior é o pecado dentro de nós, que causa e que causou todo esse estado de coisa que nós estamos vivendo. E que não existe entidade, deuses, religiões, não existe nenhum, irmãos, que pode dar um jeito a não ser Jesus Cristo. Só Jesus. É por isso que nós gememos. Este gemido pode ser traduzido como, por exemplo, o choro de João, capítulo 5 de Apocalipse. E João chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Aquele livro ali é o livro da história. É o livro da história da humanidade. E não existia nenhum líder, nenhum Deus, nenhuma entidade
que era capaz de abrir o livro para que a história tivesse continuidade. Mas é dito para João: não chores, porque está aqui o Cordeiro de Deus que foi morto e com seu sangue comprou pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Então é só Jesus que vai resolver o problema da humanidade. E ele vai começar, o problema da terra vai começar a ser resolvido quando o problema do homem for resolvido. É por isso que nós contamos com o terceiro gemido, que é muito importante. Olha, o Espírito Santo também geme, né? O Espírito Santo também geme. É muito importante. Deus prometeu a redenção do homem por meio do descendente da mulher, que é Cristo, que é Jesus. Então, antes de ascender ao céu, ele prometeu um Consolador que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que ele faz isso? Porque nós não sabemos como pedir, né? Então, quando o homem pecou, essa comunicação com Deus foi cortada, né? Então não havia contato, comunhão com Deus. O Espírito Santo, através de Jesus, veio elevar essa comunhão com Deus de maneira grande. É por isso que é o Espírito que intercede por nós, é o Espírito que impede quem ora por nós, porque nós não sabemos orar. Então, nós oramos errado, mas é o Espírito, são os gemidos do Espírito que intercede por nós, né? Às vezes nem é por palavras, por gestos, mas é por uma voz silenciosa, por um clamor interior que está dentro de nós, conforme eu falei para os irmãos, tá bom? Nós estamos vivendo a era do Espírito, então vamos deixar que o Espírito Santo faça esse trabalho de gemer por nós, com gemidos inexprimíveis. O que são esses gemidos, meus irmãos? O que são essa parte inexprimível do Espírito? É aquilo que nós não sabemos dizer, porque existem coisas que nós não podemos exprimir ou expressar, nós não temos condições para isto, mas é o Espírito Santo que trabalha em nós no sentido de expressar, no sentido de direcionar, de orientar, de dirigir as nossas orações, para que elas não sejam orações egoístas, mas que sejam orações visando a vontade de Deus e o que Ele quer para nós. Então é muito importante nós entendermos que o Espírito Santo está orando por nós. Para concluir esse pequeno vídeo, eu gostaria de mostrar para os irmãos a conclusão disso. Por que é importante nós entendermos esses 3 gemidos? E por que é importante começarmos do que foi por último, colocando ele como o principal? Nós começamos com o gemido da terra, depois os gemidos do homem, está na palavra, na sequência do que Paulo escreve, e agora falamos sobre os gemidos do Espírito Santo. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Como a terra em si, ela não tem capacidade para mudar a sua situação, porque, como falamos, ela não é uma entidade viva. Então, nós podemos dizer que o homem também não tem capacidade. O homem não tem capacidade de mudar esse estado de coisas, tá? Mas quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Então veja bem, é o Espírito Santo que geme no crente, operando nele o processo da santificação, porque este processo da santificação nos levará à futura glorificação quando Cristo voltar a esta terra para resolver esse estado de coisas. Então, quando Cristo voltar a esta terra, então nós que somos corruptíveis vamos nos revestir, no dizer de Paulo,
desta incorruptibilidade, tá bom? Então, neste sentido, quando Jesus voltar para efetuar ou concluir o processo da salvação, nessa parte da doutrina que nós estudamos sobre glorificação, então nós podemos dizer que toda a terra será redimida do seu cativeiro, ou seja, toda a terra será livre do seu cativeiro. Por isso que nós temos textos maravilhosos em Isaías que fala sobre isso, né? O lobo pastará como cordeiro, a criança meterá a mão na toca da serpente e não se causará dano algum. Então veja que isto aí será a transformação que Deus vai fazer na terra. Mas para que esta transformação aconteça, é preciso que haja a redenção do homem. E esta redenção, ela vai somente ser concluída, finalizada, quando Cristo voltar a esta terra, quando Cristo restaurar todas as coisas, aí sim, aí podemos cantar o hino que Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque então todo pecado será retirado e aí nós teremos sim um novo céu, uma nova terra, mas não é uma terra repleta de vírus destruidores, não é uma terra repleta de animais ferozes, matando e destruindo um ao outro, não é uma terra cheia de homens ávidos por construir, por destruir a própria natureza para fazer suas construções. Não vai ser dessa forma, meus irmãos, mas Deus estará agindo aqui no nosso meio. Eu agradeço os irmãos estarem nos ouvindo em nome de Jesus. Amém.